Bom, cá estamos nós de volta para falar de um ARG que ninguém pediu, e sim, eu sei que eu tô devendo a continuação de outros projetos como Port Content, Mon Children e Little Red Transfer, mas vocês sabem como eu sou, não deu para evitar de dar uma olhada na lista de recomendações e pegar alguma coisinha que me interessasse lá. Infelizmente eu não tenho o nome exato da pessoa que me recomendou esse ARG maravilhoso, mas eu tenho certeza que não deve ter sido mais do que uma pessoa. Seja lá quem for, muito obrigado. Eu até já conhecia Ekiva anteriormente, mas eu não sabia que o projeto era tão grande e tão importante. E quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de que Ekiva, ou EkivaNet, na realidade se tratar de uma sequência de um ARG extremamente famoso chamado Marble Hornets. E sim, eu sei que volta e meia alguém me pede para fazer vídeo sobre esse clássico e que muitos devem achar estranho o fato de eu estar começando justamente pela continuação, mas não se preocupa. Ekiva na realidade é um reboot de um outro ARG que tinha a promessa de ser a sequência de Marble chamado Clear Lakes 44, que acabou sendo cancelado por diversos problemas, na produção e na própria falta de interesse do público em si. Ekiva ainda traz de volta para a lore alguns conceitos do CL44 e até faz questão de criar uma justificativa dentro da sua própria lore para explicar o seu encerramento. E talvez seja até uma boa ideia fazer um vídeo extra sobre ele em um outro momento. Sei lá, só a critério de curiosidade, eu não sei. É importante também ressaltar que apesar de Ekiva ser considerado uma continuação ou sequência, a única conexão que ele tem com Marble é o fato de se passarem no mesmo universo. Vão haver algumas referências aqui e ali, mas nada que obrigue a gente a conhecer a história do jogo anterior. Então, de todo modo eu vou deixar claro que isso aqui vai ser como uma versão pocket da série das Mon Children, o que quer dizer que eu vou tentar seguir uma linha do tempo para ordenar as descobertas dos investigadores, sendo que eu vou acabar pulando algumas informações que não forem realmente relevantes. É óbvio que eu vou acabar deixando alguma coisa passar acidentalmente, e caso isso aconteça, não esquece de dar uma comentada aí embaixo que eu corrijo tudo certinho quando a gente lançar uma continuação. Outra coisa que eu queria deixar bem claro antes de qualquer coisa é que eu vou estar me guiando pelo documento escrito pelo Kyle W., que foi um dos usuários envolvidos na investigação da época e principal responsável por solucionar alguns dos enigmas. Então todo o crédito para as decodificações e descobertas deve ir diretamente para o Kyle e para os outros envolvidos. Então, ok, avisos dados, vamos tentar entender o que fez a história de uma emissora de televisão falida chamar tanto a atenção. Vamos tentar compreender como os investigadores conseguiram solucionar o curioso mistério de EkivaNet. Muito bem, vamos começar bem do início. As atividades ao redor do projeto começaram no dia 21 de setembro de 2016 na conta do Twitter oficial do Marble Hornets. Durante essa época, ela não se identificava mais pelo nome do projeto anterior, mas sim com a sequência de dígitos que vocês estão vendo aí. E relaxa, não se engana, esse nome está longe de ser apenas algo aleatório. Até porque, na realidade, ele se trata apenas de uma forma codificada de se representar o nome Ekiva. Quer ver? Dá só uma olhada. 5 sinais de mais representam a quinta letra do alfabeto, que é a letra E. 3 barras, a terceira letra do alfabeto, que é C. O número 11, a 11ª letra do alfabeto, que é K. O V, que se autorrepresenta, e um sinal de porcentagem que representa a primeira letra do alfabeto, que é A. E eu sei, parece meio bobo atentar vocês a esse detalhe, mas é o tipo de coisa que certamente pode ser considerada um aperitivo para o que ainda está por vir. De todo modo, voltando ao tweet que começou tudo, a única mensagem presente nos diz: "Eu vejo com novos olhos". Uma frase bem vaga, mas chamativa o suficiente para fazer os fãs de Marble e ARGs no geral começarem a arrancar os cabelos. Depois disso, existiram algumas atividades com relação ao projeto ocorridas por e-mail, principalmente com relação aos jogadores envolvidos no jogo anterior, mas nada de muito relevante ou importante. Eram apenas mensagens de e-mail justificando o encerramento do mesmo e alguns teasers com relação ao nome do novo projeto a ser lançado. O mais interessante de se notar nessas atividades é que os jogadores recebiam e-mail de alguém identificado como DS Scott. Essa pessoa supostamente seria o presidente da Clear Lakes Communications, a empresa que um dia havia sido a principal rival da Ekiva Networks, mas que teria sido comprada por ela após alguns eventos que a gente ainda vai chegar logo logo. Esse DS Scott foi o principal instrumento de contato entre os primeiros investigadores com a narrativa que estava se formando, e muitas dessas mesmas pessoas chegaram até a trocar mensagens de e-mail diretamente com ele, principalmente em busca de respostas e mais explicações, o que não funcionava na maioria das vezes. A questão é que as coisas aparentemente começaram a se mover apenas em outubro daquele mesmo ano, quando a conta da Ekiva tweetou a seguinte mensagem: "Eu acredito nenhum, todos os curiosos vão se arrepender". E tudo bem, estranho, mas ainda assim dentro do padrão. A questão é que isso indicou que os investigadores estavam indo no caminho certo. Afinal, pouco tempo antes disso, um usuário chamado Kyle acabou descobrindo o site oficial da Ekiva que contava apenas com a frase "Domínio apreendido, arquivo offline". Percebeu esses tracinhos nos lados das palavras que são usados no mesmo padrão daquele tweet? Então,
Essa coincidência rapidamente fez com que os investigadores começassem a suspeitar da conta do Twitter, no sentido de que muitos não acreditavam que havia realmente alguém ativo ali, mas sim algum tipo de sistema ou coisa parecida. Mas ok, eu acabei desviando do ponto que eu queria chegar, que no caso foi o e-mail que os jogadores receberam em outubro, que dizia o seguinte: Obrigado por contactar os serviços do database. Nós precisamos de informação adicional para processar seu pedido. Me diga o que deixa você assustado. O engraçado é que, como haviam muitos jogadores, o sistema obviamente recebeu todo tipo de respostas. No entanto, para cada resposta que fosse propositalmente cômica, o sistema respondia com a seguinte mensagem: Erro de retorno. Verdade requerida. Caso tu estivesse levando o jogo a sério, como 90% dos envolvidos no ARG, o teu e-mail ia ser respondido com uma permissão de acesso e um ticket de identificação para o usuário. Na época ninguém sabia exatamente o que o sistema iria fazer com essas informações, porém no dia 5 de outubro no site da Equiva, o sistema simplesmente arquivou todas as respostas recebidas em uma pequena lista que é disponível lá até hoje, o que é bem interessante. O caso é que no meio de todos esses medos e coisas até mesmo depressivas, existe uma palavrinha que é bem curiosa, que no caso é a Arca, mencionada em um dos tópicos da lista. Como todos os investigadores estavam trabalhando juntos e costumavam se comunicar pelo Discord, logo foi descoberto que nenhum deles declarou que a Arca era algo que dava medo. Ou seja, aquilo havia sido colocado ali pelo próprio sistema querendo dizer alguma coisa. E por causa disso, eles rapidamente foram entrar em contato com o DS Scott para ver o que conseguiam. Quando perguntado sobre o quanto ele sabia o que era a Arca, o mesmo respondia apenas com muito mais. Isso se tornou o início de uma sequência de perguntas e respostas que não iam a lugar nenhum. Afinal, DS Scott não parecia muito disposto a cooperar, ou ao menos era isso que os investigadores acreditavam, até que alguma coisa aconteceu. Repentinamente, 4 versões do mesmo e-mail foram enviadas para todos os usuários. A mensagem presente era sempre a mesma. Resolvido. O seu ticket de suporte está fechado. Obrigado por usar o serviço de suporte do database da Equiva Network. Anexado a esse e-mail está o seu histórico do ticket de suporte e o número do ticket que precisará ser reaberto em outra data. Eu realmente não faço ideia do que isso significa, mas o que tem de importante nisso tudo são os elementos que diferenciavam um e-mail do outro, que no caso eram as imagens. Cada e-mail possuía uma de 4 imagens anexadas e eu vou me referir a elas da forma pela qual cada uma ficou conhecida pela comunidade: o poema, o rosto, a Alice e a garagem. Cada imagem era nomeada com um código binário que rapidamente foram decifrados, e as letras A, L, I e S foram encontradas. Mas o que elas significavam exatamente? De acordo com o que o usuário Kevin declara no documento que ele escreveu, um usuário assumiu que o nome Alice presente ali servia como uma forma de determinar a ordem das palavras, fazendo com que o grupo assumisse que Alice fosse a palavra a ser descoberta, o que, para sorte de todo mundo, estava correto. Afinal, quando foi colocado na barra de pesquisa o link equiva.net/Alice, a seguinte mensagem foi encontrada: Clear Lakes 88, um local afiliado às seções da Clear Lakes Communications, supostamente nunca teria sido informado sobre as negociações de compra, de acordo com uma fonte da gerência da estação. A fonte, que pediu para permanecer anônima, disse que a compra que havia sido anunciada 3 dias atrás foi uma completa surpresa, mesmo que eles fossem bastante conscientes dos desafios financeiros da CLC. Eu gostaria de ter recebido algum tipo de alerta, disse a fonte. Nós recentemente tivemos uma nova contratação que trouxe sua família para morar aqui. Se eu soubesse que essa compra estava acontecendo, eu nunca teria aprovado isso. Clear Lakes 88 foi a estação afiliada mais nova e esteve em operação desde 1999. Até o momento é a única das 9 afiliadas que comentou sobre o problema. Uma declaração oficial ainda está para ser feita. Bom, como vocês já devem ter percebido, esse trecho de reportagem também era apenas um pedaço de informação que justificava o encerramento do CL44 para que o Equiva fosse iniciado. Porém, essa descoberta também serviu para que o sistema da Equiva reconhecesse que os investigadores estavam prontos para continuar o jogo. E assim, no dia 9 de outubro, a conta do Twitter postou a seguinte mensagem: É quase hora de ouvir atentamente. Trabalho importante. Isso chamou a atenção dos investigadores, porque fez com que eles acreditassem que o sistema estava chamando a atenção deles para os e-mails anteriores, mais especificamente a imagem que apresentava um poema. Dá uma olhadinha nela. Eu sei que é difícil perceber alguma coisa chamativa, principalmente pra gente que não possui o inglês como língua primária, porém os usuários logo notaram que havia um certo padrão nesse poema. Todos os versos possuem 7 sílabas no total, ou seja, 4 versos com 7 sílabas cada. 7777.
Como já deve ter ficado claro, cada combinação de letras ou números encontradas em códigos escondidos nos e-mails poderiam servir como chave para encontrar páginas escondidas no site da Equiva. E no caso do 7777 não foi diferente. Naquele mesmo dia, a página equiva.net/7777 foi encontrada e ela contava com uma coisinha bem curiosa. A página em questão era apenas uma página em branco com um pequeno texto presente. Esse trecho se tratava de uma versão resumida da lista de medos encontrada no database principal. E isso, amigos, foi um código de extrema importância que infelizmente eu não faço ideia de como foi solucionado. As únicas informações que eu consegui encontrar vieram do arquivo escrito pelo Caio, onde ele diz que nunca teria conseguido sem a ajuda da Lia, que foi uma das usuárias envolvidas na investigação e que foi muito importante para decifrar os enigmas. Ele diz que juntos eles converteram o texto em um link através de um método composto em transformar cada letra em um número e depois converter esses números em letras novamente, usando o número 6 como chave, por ser o número de vezes que a palavra AND foi repetida. E sim, eu sei que isso pareceu super confuso, mas não se preocupa, o que importa é que esse método maluco funcionou e um link foi encontrado, link que levou os investigadores para a segunda parte do jogo, que se encontrava no canal do YouTube, chamado apenas de EquivaNet. Durante esse período, o canal se encontrava absolutamente vazio, sem sinal algum de atividade. Isso é, até chegar o dia 13 de outubro, quando a primeira transmissão da emissora foi postada. Como você já deve ter percebido, não tem nada demais aqui, ao menos aparentemente. É apenas uma propaganda relacionada à emissora sobre algo que ainda estava por vir. As únicas coisas minimamente interessantes que podem ser observadas nesse vídeo curto são as frases "fique dentro" e "veja o que é importante", sendo que essa última é um tipo de bordão do sistema da Equiva que já havia aparecido 2 vezes anteriormente. A primeira em uma das trocas de e-mail entre os investigadores e o DS Scott, já que quando perguntado qual era o seu maior medo, os usuários recebiam a resposta "não autorizado, não merece, não importa". E a segunda foi um tweet feito pelo sistema no dia 11 de outubro que possuía a mensagem "veja o que é importante". Agora, a que isso se refere exatamente ainda falta um pouquinho pra gente descobrir. Porém, fiquem atentos porque essa mensagem vai aparecer bastante no decorrer da história. A partir desse ponto, as atividades do sistema e dos investigadores começaram a ficar ainda mais intensas. E isso se dava porque os investigadores já haviam percebido um certo padrão no comportamento da Equiva, principalmente com relação aos códigos e coisas escondidas. Era como se ela não soubesse expressar muito bem o que estava tentando dizer, então fazia isso da melhor forma que podia, através de comandos e codificações. E isso é bem interessante quando a gente compara ela com o Ben, lá do ARG do Ben Drowned, porque ao contrário da Equiva, o Ben estava jogando com os investigadores, criando enigmas que faziam os pobres coitados o perseguirem em círculos pela internet à medida que fazia exatamente tudo o que ele queria. De todo modo, assim que o primeiro vídeo foi postado, a página 7777 do database sofreu uma alteração que só foi descoberta no dia 19 de outubro e contava com a seguinte mensagem: Clear Lakes Communications envolvida em ação judicial. CLC, em seu último mês de operação, foi nomeada em um processo alegando condições de trabalho hostis e práticas ilegais de negócios ilegais. Fred Mendes, representando o ex-empregado da CLC Jamie Wallen, disse: "Meu cliente deixou claro que a CLC conscientemente permitiu que a sua estação afiliada Clear Lakes 44 tivesse comportamento ilegal contra seus funcionários. Eu não posso me aprofundar nos detalhes por enquanto, mas nós acreditamos ser um caso bem forte. No momento, a data de julgamento ainda não foi marcada." Novamente, o que foi encontrado possui relação direta com o ARG anterior, também se referindo aos últimos meses de funcionamento da CLC. Porém, não é isso que importa, mas sim o que foi descoberto logo após a continuidade das investigações. De alguma forma, vasculhando pelo Twitter, um grupo de investigadores encontrou a conta de um usuário chamado S. Hawkins. Pode até parecer que não tem nada demais, mas é só perceber o padrão presente entre os dois nicknames, uma letra e um sobrenome em seguida. Pode parecer só coincidência, mas não. O S-Hawks vai ter um papel extremamente importante no futuro. O próximo sinal de atividade da Equiva aconteceu no dia 29 de outubro, quando a segunda transmissão da Equiva foi postada no canal do EquivaNet.
Essa transmissão, na realidade, se trata de um anúncio de contratação da Equiva, à medida que eles apresentam os benefícios de se candidatar para a vaga. Porém, não é interessante que o áudio comece a ficar estourado assim que os benefícios para a saúde são citados? Isso é algo que a gente vai acabar voltando em outro momento, mas tenta manter isso na tua memória. Nesse vídeo a gente também tem um momentinho bem estranho quando a transmissão é interrompida por uma imagem vermelha com um personagem que, honestamente, parece ter saído de algum tipo de meme dizendo a frase "faça o que é importante". E por último a gente tem o que parece ser a anotação de um personagem que parece não se lembrar de algum detalhe relacionado à empresa. Mas relaxa, a gente logo volta nisso, e não é isso que realmente importa, mas sim um link exibido que seria usado para os interessados na vaga se candidatarem ao emprego. O caso é que, apesar de ainda ser possível acessar e baixar o documento que precisa ser preenchido, o e-mail de resposta não funciona mais. Mas não se preocupa, o que importa realmente nesse período estava acontecendo em outro lado da internet, que no caso era a conta do Twitter do S. Hawkins. A partir do lançamento do segundo vídeo, o S. Hawkins fez alguns tweets em resposta ao fato dos investigadores acharem que ele havia alguma coisa a ver com o que estava acontecendo, principalmente com relação ao sistema da Equiva, ou até mesmo com os vídeos que estavam sendo upados no YouTube. Foram cerca de 5 tweets publicados por ele no dia 3 de novembro, e eles diziam o seguinte: Muitas pessoas estão me perguntando isso, mas a única relação que eu tenho com o Equiva Network foi uma entrevista de emprego que eu fiz com eles anos atrás. Eu estava me candidatando a muitos empregos na época, então eu não me lembro de nada específico sobre a minha candidatura. Eu queria lembrar. Eu já tentei de tudo que eu consigo pensar para acessar o Equiva.net 452. Eu também não enviei minha inscrição para o Equiva.net Careers. Parece uma má ideia dar informações para um estranho. Esses tweets não são só interessantes, como também são extremamente importantes. A primeira coisa que eles confirmam é que o S. Hawkins realmente é o responsável pelo canal onde os vídeos estão sendo publicados. Afinal de contas, em Equiva 2, as anotações no final deixam bem claro que o personagem em questão não se lembrava de se candidatar a um emprego na Equiva Network, assim como Hawkins. Nesses tweets também fica bem claro que a Equiva fechou as portas em algum momento do passado e se encontra fora de atividade. Mas, se é esse o caso, por que o sistema dela ainda funciona? E não para por aí, ele também cita uma página no database chamada 452. E ela, durante esse período, chamava bastante a atenção dos investigadores desde quando foi descoberta pela Lia no dia 19 de outubro. Quando acessada, ao invés de exibir uma tela de erro ou algo parecido, o sistema exibia um texto dizendo que o acesso não tinha sido autorizado porque o usuário não possuía as credenciais necessárias. E dessa forma, cerca de 90% das investigações estavam completamente focadas em descobrir o que havia de tão importante ali dentro. Felizmente, no dia 3 de novembro, alguma coisa aconteceu. O S. Hawkins foi até o Twitter anunciar que algo estranho havia chegado na sua casa pelos correios. Um envelope com apenas um cartão bem estiloso com o nome da empresa, a frase clássica "vejo que é importante" e o número 580412 escrito na parte de trás. E, bom, esse código demorou um pouco para ser solucionado. Muitos investigadores acreditavam que o número estampado na parte de trás do cartão se tratava da senha da página 452, mas não é bem esse o caso. Na realidade, a parte principal do código está justamente na frente, no lugar onde o nome Equiva está sendo representado por zeros e uns, quase como um código binário. Mas vamos com calma porque também não é isso. O código foi solucionado calculando a quantidade de uns presentes em cada linha, o que em ordem nos dá a sequência numérica 95727, que se trata do nome de mais uma página secreta dentro do database da Equiva. Quando acessada, um texto era exibido anunciando que a senha de acesso para a conta Equiva_admin havia sido alterada, o que significava que em algum lugar do database uma página poderia ser acessada a partir daquele ponto. Mas não, ainda não é a 452. O próximo método usado no cartão recebido pelo S. Hawkins segue o mesmo padrão do primeiro, que no caso é calcular a quantidade de uns presentes em cada coluna que forma as letras, o que resulta nesse número meio grandinho aí que vai ser impossível de eu falar sem me perder. E sim, esse número enorme também seria o nome de uma página escondida, que na realidade era exatamente a mesma que a gente viu anteriormente, sendo que dessa vez, usando a sequência de números, a página pedia por um login ou uma senha. Por sorte, os investigadores já sabiam que o login era Equiva_admin e a senha era exatamente a sequência presente na parte de trás do cartão. O acesso à página permitiu que os investigadores tivessem acesso a uma imagem, uma foto tirada diretamente da tela de um computador, onde era registrado um texto fazendo referência à programação da Equiva, mais especificamente sobre um programa infantil que nunca seria lançado devido a um atraso na produção. E esse é um detalhe que vai ser muito importante, mas só quando a gente passar a analisar a narrativa sendo contada com mais
cuidado. E honestamente, nenhum dos investigadores principais conseguiu entender o que aquilo significava exatamente. E eles não tiveram muito tempo para teorizar, porque a partir do dia 8 de novembro, os investigadores começaram a receber e-mails respondendo às inscrições feitas no link apresentado no segundo vídeo. E aqui tá um detalhe bem interessante. Todos receberam o e-mail de resposta, inclusive o Hawkins, mesmo ele tendo declarado que não havia enviado candidatura nenhuma e que não confiava no sistema da empresa. E o interessante disso é que os e-mails de resposta eram enviados do endereço do DS Scott, e não do e-mail oficial da Equiva. Mas tudo bem, a esse ponto os investigadores já não confiavam muito nele também, e já começavam a estranhar da relação que ele tinha com o sistema. O e-mail automático dizia o seguinte: inscrição prévia recuperada. Caso desejemos prosseguir com o processo de inscrição, iremos contactá-lo em breve. Você tem certeza que quer isso? Depois disso, as coisas não pararam de ficar estranhas. Após as respostas serem recebidas, o S. Hawkins declarou no Twitter que iria aproveitar que as coisas estavam quietas para investigar com mais cuidado o suposto programa infantil que teria sido cancelado. Ele só não esperava que o seu tweet ia ser respondido pela conta oficial da Equiva com a seguinte mensagem: Veja o que é importante, faça o que é importante. Nós temos o que você procura. Tudo bem que todos os envolvidos na investigação tiveram que esperar 2 meses para que a busca do Hawkins tivesse resultado. Uma espera que valeu a pena, ao menos eu acho. Essa transmissão começa com uma tela de teste seguida por um card com o título Alice Patry, apelido dado ao programa infantil que não havia sido nomeado oficialmente. O seu número teste é 452 e é claro que isso não é só coincidência. De todo modo, a animação exibe um personagemzinho caminhando em um cenário rabiscado, as coisas começam a se corromper, ele até diz alguma coisa, mas nada realmente compreensível, e a transmissão então se encerra com uma frase direcionada aos possíveis novos funcionários da Equiva, ou alguma coisa relacionada a isso, afinal o próprio Hawkins confirma que ela soa bastante familiar. E esse é um ponto bastante importante para a história, porque apesar de boa parte da narrativa ainda ser incompreensível, é óbvio que a Equiva teve que passar por algum evento de impacto negativo para que ela tivesse que fechar as portas em algum momento. Eu vou admitir que a gente não está nem perto de descobrir o que foi isso, no entanto é inegável que existe alguma coisa estranha com as pessoas envolvidas com a empresa e principalmente com seu sistema, que, não sei, me parece ter consciência própria. O fato é que o envolvimento do Hawkins nas investigações não foi muito positivo para ele, à medida que no dia 18 de janeiro o único sinal de vida dado por ele se deu pelo tweet dizendo que havia alguma coisa o irritando. E quando perguntado se estava tudo bem, sua resposta foi apenas não. Essa interação não foi planejada, porém, por obra do destino, o vídeo Equiva 4 foi postado logo em seguida. Esse vídeo é bem mais informativo que os anteriores. Ele se trata de uma propaganda exibida na época em que a emissora estava ativa sobre algum tipo de medicamento chamado Praxin ou Praxina, cujo slogan é exatamente a mesma frase que nós vimos no final do vídeo anterior. Para o que esse remédio serve exatamente não é dito nesse vídeo, porém o que importa de verdade são as anotações do Hawkins, onde ele declara algumas coisas bem interessantes. Ele confirma que realmente fez uma entrevista para trabalhar na Equiva na época que ela estava funcionando, e ele só não conseguiu
conseguia lembrar exatamente de como havia sido essa entrevista. Anteriormente, ele estava acreditando isso ao fato de ter feito muitas entrevistas em todo tipo de empresa e por isso não se lembrava exatamente com detalhes como havia sido a da Equiva. Porém, não foi exatamente isso. E o Hawks se irritou exatamente por descobrir o motivo real. Na época, ele estava tomando Preaxina. Então, o vídeo vai terminar aqui. Eu sei que parece meio anticlimático terminar ele nesse ponto em que o Hawks se descobre que estava usando esse remédio na época, mas relaxa, não se preocupem porque esse é o ponto de virada para o ARG mudar completamente. Vocês vão perceber isso na continuação desse vídeo aqui, se tiver, né? Se vocês aprovarem. De todo modo, eu realmente me interessei bastante pelo Equiva. Como eu disse no começo do vídeo, eu já conhecia, porque eu já tinha ouvido falar, já conheci algumas pessoas que tipo, me perguntavam coisas, mas eu nunca tinha parado para analisar o ARG inteiro em si, porque honestamente eu fiquei muito preso nos vídeos, né, no canal do YouTube. Só que tem tanta coisa fora os vídeos que, né, eu tinha que falar de tudo. Então, basicamente essa série vai ser eu abordando tudo que foi descoberto desse ARG e tudo que foi solucionado até então. Outra coisa que vocês com certeza devem ter percebido é que eu não entrei em muitos detalhes com relação à solução dos enigmas e esse tipo de coisa. Isso se dá porque não existem muitas documentações sobre a investigação, tá ligado? Ao contrário do Mount Children, que tu tem um arquivo gigantesco de coisa, no Equiva tu tem, tipo, muito pouca coisa. Tipo, tu até consegue encontrar algumas informaçõezinhas aqui e ali se tu procurar no servidor do Discord dos investigadores, ou até mesmo no Amino, que os caras documentavam algumas coisas no Amino lá. Tu até encontra algumas coisinhas, mas tu não tem muito sobre o quadro geral das coisas, sabe? Tu não tem muito informações de quem descobriu o quê, ou de quando as coisas foram descobertas. Você tem que meio que, né, fazer uma linha do tempo mental para organizar tudinho. Por sorte, o Kevin W, que eu não sei qual é o sobrenome dele, ele documentou tudo certinho lá nesse arquivo que eu usei como base, né? Ele é bem específico com relação às datas e com algumas pessoas. Eu até esqueci de citar muito as outras pessoas, porque tem alguns lá que só aparecem uma vez, mas eu queria chamar atenção pra ele, né? Pro Kevin e pra Lia, ou Lea, sei lá, porque os dois foram muito importantes. O Kevin foi o responsável por descobrir o site da Equiva e o barra database, que é tipo uma parte dentro do site. E a Lia foi responsável por decifrar quase todos os enigmas, tipo, quase todos. E tem gente, e se tu procurar, assim, os comentários das pessoas, tu pode ver que o nego ficava surpreendido dela conseguir solucionar os enigmas em menos de 1 hora, tá ligado? Então, sem contar que, se tu procurar a página do Tumblr dela, ou dele, sei lá, eu acho que é uma mulher, não sei. Eu acho que é enfim, tanto faz. Se tu for procurar a página do Tumblr, tu vai ver que tem alguma coisinha ali relacionado, né, a Equiva em si, tereréu. Não como alguém que tá solucionando os enigmas, mas como alguém envolvido no ar. Não sei lá, impressão minha. Porque assim como o Wes Hawkins, ele surgiu como sendo um carinha que estava ajudando as pessoas a investigarem, e depois foi descoberto que ele era um personagem dentro do ARG, a Lia também é curioso, mas a gente vai chegar nisso logo. Não prometo nada, porque isso também é algo que não está documentado e com certeza eu vou ter que descobrir isso sozinho, ou, sei lá, observando outros investigadores. De todo modo, acabei desviando completamente do assunto, que é em relação aos enigmas, e tipo, tudo bem, não tem documentado, mas por que tu não solucionou todos eles? Eu vou te dizer o motivo. Primeiro, eles são bem complicados, sério, eles são bem complicadinhos, mas não no sentido de serem difíceis, mas sim no sentido de terem métodos que exigem tempo e cuidado pra te conseguir solucionar. E se fosse pra eu fazer isso sozinho, ia demorar o dobro do tempo pra fazer esse vídeo aqui, e simplesmente não dá. Pra vocês terem noção, aquele vídeo de Nokia mais 10 demorou 2 semanas pra gente conseguir, eu e o Sorá conseguir decifrar tudo certinho e tudo correto. Então se fosse pra eu mesmo decifrar tudo, ia demorar muito tempo. E talvez eu até faça isso no próximo episódio, porque eu vou estar organizando tudo certinho, as coisas para não sair do controle. Enfim, eu já falei demais. Antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos membros de platina do canal, que são os nossos camaradas Simulacrum 336, Zichama, ou Zichama,
E Canário Cósmico, muito obrigado a vocês não precisavam, mas mesmo assim, muito obrigado mesmo, a gente é muito grato mesmo, sério, do fundo do coração. E é claro que nisso eu também tô incluindo todos os membros do canal, muito obrigado mesmo a todos vocês, sério, vocês são deliciosos. Muito obrigado por apoiar a gente e confiarem no nosso trabalho. Eu queria agradecer também ao Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente, e também agradecer ao Raikin por ter revisado esse roteiro e ter aturado a minha escrita de macaco analfabeto. Enfim, basicamente é isso, avisos dados. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.